Meninas, eu vou gravar pra vocês uma dica pra quem quer cortar crochê e não sabe como. Nesse caso, a minha peça, ela começou dessa parte aqui e eu vou cortar, eu vou querer ela a partir desse tamanho. No caso, eu vou cortar aqui. Aí, você vai colocar uma linha na agulha, pode ser da mesma cor ou cor diferente, eu coloco cor diferente pra diferenciar, né? Coloco com uma perna só. E vou passar nessa perninha aqui, ó. Deixa eu colocar bem pra vocês verem. Nessa perninha aqui do ponto, tá vendo? Nessa perninha aqui. Tem que ter cuidado pra não enganchar nas demais, tá vendo? É só colocar e ir passando até dar uma volta na peça. Tá vendo? Colocando uma a uma e passando. Lembrando que eu vou ficar com essa carreira aqui e vou cortar essa. Você tira a medida antes, entendeu? E a peça, ela tá como se fosse de cabeça pra baixo, né? Ela começou aqui, tá vendo? Aí, você vai colocar nessa perninha aqui, ó. Uma por uma até dar a volta. Quando eu terminar, eu volto pra mostrar como é que finaliza e como é que corta. Pronto, eu cheguei aqui no final, tá vendo? Ficou duas perninhas de linha. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nozinho. Você pode dar um laço assim, mas que ele fique bem preso, né? Eu vou dar um nozinho assim, que é pra não correr o risco dele sair. Você não pode perder essa linha, tá? Dei um nozinho, tá vendo? Só pra ele segurar a peça. E agora, nós vamos começar a cortar. Nós vamos começar a cortar, eu vou querer ficar com essa. Então, nós vamos começar a cortar na metade da primeira carreira, da carreira acima da que eu quero ficar. Aí, quando chegar no último ponto, você não corta no meio, você corta mais acima no último ponto. Você corta o círculo todinho no meio do ponto e quando chegar no último, você corta um pouquinho mais acima. Vamos fazer essa volta. Vamos começar a cortar aqui, ó. Tá vendo? Tô na metade aqui. Fica um pouquinho difícil pra mim, porque eu fico vendo pela tela do celular. Mas vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Cortei, tá vendo? Que eu tô cortando a metade do ponto. Gente, coloca assim no alto pra você não errar e cortar a carreira errada, tá? Você precisa visualizar a carreira certinho, faz devagar pra não errar a carreira e cortar a carreira errada. Vou dar a volta cortando dessa forma, já eu volto. Cheguei aqui no último ponto. Aí, como eu falei, corta um pouquinho mais acima aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais de linha. Retiramos o excesso. E agora chegou a hora de limpar esses pelinhos que ficou do outro ponto. Você vai limpar, né, todinho, um a um, até ficar dessa forma aqui. Vai limpando devagarinho, sem pressa, com cuidado pra não tá puxando essa linha aqui. Eu já adiantei um pouco aqui pra vocês verem, né, como tá ficando. Tá ficando assim. O que é que eu fiz? Naquele ponto que eu pedi pra vocês cortarem no espaço maior, eu só juntei a linha, né? Eu amarrei a linha no restante do ponto, amarrei a linha. E na carreira seguinte, você vai fazer simplesmente isso. Amarrou a linha, aí você vai aqui, onde você foi passando a linha da outra cor, ou da mesma cor, entre esses dois. Você vai passar entre esses dois aqui, ó. Deixa eu voltar novamente. Você vai passar entre esses dois e simplesmente fazer um ponto baixo. Se você tiver num trabalho que for um ponto e uma correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Nesse caso, como é todo de ponto alto ou ponto alto alongado, você vai fazer ponto baixo, onde tá aquele, e vai deixando o cordãozinho pra trás, tá vendo? Porque depois você vai tirar esse cordão, não agora, depois quando terminar. Aí, você vai colocando entre essas duas alcinhas, puxa e faz um ponto baixo. Vai fazer isso, ó, tá ficando assim. Vai fazendo isso em toda a volta. E depois eu volto aqui pra mostrar como é que tira esse cordão. É só cortar e puxar, mas eu volto pra mostrar a vocês. Chegou aqui no último ponto, né? Ó a carreira como ficou. Nem parece que foi cortado, né?
Aí você vai fechar com ponto baixíssimo aqui. No meu caso, eu vou fechar e vou colocar um marcador, porque eu ainda vou aplicar elástico. Mas se não for o caso de vocês, é só cortar e finalizar. Eu vou colocar elástico ainda, então eu vou colocar esse marcador aqui pra prender. Vou colocar elástico na saia. Aqui é só você soltar um nozinho, né? E sair puxando o cordãozinho branco, ou que você colocou, a linha que você colocou. Você vai puxando devagarinho, entendeu? Pra não repuxar o ponto, pra não machucar os outros. E é só ir fazendo isso até tirar a linha por completo, tá? Ficou assim. Eu vou aplicar o elástico aqui, eu ainda vou fechar essa parte aqui da saia. Mas ficou perfeito, tá vendo? Nem parece que foi cortado. Lembrando que isso funciona para as peças que começam de cima pra baixo, tá? De cima pra baixo. É como se tivesse a cabeça pra baixo, tá vendo?